foi de manifestações pelo país. Brasileiros voltaram às ruas para pedir o impeachment da presidente da República. Essas manifestações devem ser valorizadas. É um equívoco desvalorizar em função do número dos que compareceram. Uma manifestação espontânea, improvisada, tida como o esquenta impeachment. Na terça, o Congresso amanheceu cercado por policiais federais que cumpriram mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Enquanto isso, o presidente do Banco Central participava de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Nós continuamos neste mesmo cenário de descrença em relação àquilo que ouvimos. Não sei, senador Caiado, que é consequência desse movimento que há no entorno, né, com as sirenes da Polícia Federal ecoando forte, com abridores de cofre, com maletas chegando à residência oficial. Talvez esse clima de tensão tenha também alcançado esta comissão no Senado Federal, mas nós temos que fazer as indagações. E o senador perguntou ao presidente do BC sobre o pagamento de juros da dívida pública, que vai ultrapassar R$1 trilhão em 2015. Enquanto estivermos gastando a metade do que arrecadamos para pagar juros e serviços da dívida, é óbvio que faltarão os recursos para a saúde, para a educação, para transportes, para a segurança pública e etc. Nós não estaremos dinamizando a economia do país, não resolve criar CPMF se nós não encontramos alternativa de solução para a dívida pública do país. Criar CPMF é enfiar a faca no peito do contribuinte que já paga imposto demais. E apesar do clima de tensão no Congresso, a pauta no Senado avançou. Os líderes se reuniram com o presidente da Casa e decidiram votar todos os projetos que estavam atrasados. O Senado não pode parar em função desta crise. Os acontecimentos lamentáveis devem naturalmente ser motivo de preocupação do Senado, mas a pauta positiva, a pauta propositiva, ela deve continuar. E continuou. No plenário, o senador defendeu o projeto que altera o novo Código Civil e revoga mudanças feitas na Câmara que engessariam o trabalho da Justiça. Mas os senadores ouviram ministros do STF e juristas para aperfeiçoar o texto. Constantemente nós ouvimos que o Congresso legisla mal. E essa busca de parceria com setores especializados na matéria em discussão nos possibilita, inclusive, a superação dessas dificuldades no ato de legislar. O senador também criticou e votou contra o projeto de repatriação de recursos enviados ao exterior e não declarados à Receita. Antes, ele apresentou 2 emendas para impedir a repatriação de dinheiro ilícito, mas as emendas não foram aprovadas. Com esta emenda, senhor presidente, votaria favoravelmente ao projeto. No entanto, com a não acolhida a essa emenda, nós votaremos contrariamente porque estamos abrindo portas para riscos inevitáveis com a aprovação do texto que será submetido à sanção da Presidência da República. Na Câmara foi aprovado o projeto de Álvaro Dias, já aprovado no Senado, que autoriza as cooperativas agrícolas a emitir, sem intermediação de instituição financeira, títulos da dívida de agronegócios. Mas os holofotes da semana estavam no Supremo Tribunal Federal e o ministro relator Edson Fachin validou o processo de impeachment iniciado na Câmara dos Deputados, impondo várias derrotas ao governo. Isso recupera a capacidade do povo brasileiro acreditar na justiça. É muito bom para o país. No plenário, o senador reconheceu o trabalho do ministro Fachin. A meu juízo, o voto do ministro Fachin é irretocável e demonstra que a única pressão que realmente ele aceita é a pressão da Constituição Federal. A sua postura de independência, de autonomia, o dignifica. Numa hora de nervosismo político latente, o ministro se comporta com altivez
de quem foi empossado no Supremo Tribunal Federal para respeitar a Constituição do país. E para fechar a semana, o plenário do Senado aprovou o requerimento do senador para que o TCU faça auditoria nos decretos não numerados assinados pela presidente Dilma e pelo vice Michel Temer em 2015. O Tribunal de Contas julgou que houve crime de responsabilidade em razão de decretos não numerados assinados pela presidente Dilma. E nós temos os decretos assinados pelo vice-presidente Michel Temer. Cabe ao Tribunal de Contas da União julgar se também, neste caso, há crime de responsabilidade.